Eu acho que a palavra da moda, e a gente teve em Davos esse ano, o Fórum Econômico Mundial, talvez seja a desglobalização, né? A gente tem ouvido muito isso. Eu acho que tem um evento específico, sim, da Rússia e Ucrânia. Então, para nós, acho que teve, sim, um impacto na economia. O preço das commodities acabaram ficando em patamares elevados por mais tempo. Isso teve um benefício para o Brasil, mas também teve o malefício do processo inflacionário. Isso naturalmente acaba impactando também os preços, pelas razões conhecidas. Acho que tem uma oportunidade enorme para o Brasil também, que é o fato da gente não ter nenhuma relação com esses países que estão mais expostos, geopoliticamente falando. Acho que tem uma oportunidade de que o Brasil se torne cada vez mais um hub para essas multinacionais, para que a gente se aproveite disso e para que a gente seja de fato um polo relevante. E para isso o país tem que andar, tem que avançar com as reformas, tem que avançar com a reforma administrativa e, sobretudo, com a simplificação tributária para que a gente realmente seja um destino de muito investimento. A gente passou por vários ciclos de alguma forma similares ao que a gente está vivendo agora. Então, com esse benefício do contexto histórico que a gente tem e que as gerações atuais de líderes na Europa e nos Estados Unidos não necessariamente tiveram, a gente consegue entrar mais cedo e sair mais cedo, que é o que a gente começou a fazer, por exemplo, com o ciclo de juros. Então, eu vejo a chance da gente se diferenciar de ter sido mais pragmático e mais rápido, portanto, sair de um ciclo de alta de juros e, portanto, voltar a fomentar a economia mais cedo do que outros mercados. A gente tem tudo para se beneficiar dessas tendências. Quais são as tendências? Nearshoring, ou seja, os mercados europeus, americanos e até asiáticos, o Brasil é neutro. Então ele pode estar na cadeia de suprimentos dessas três polos econômicos. Qual outra tendência que a gente está vendo? Uma transição para energia limpa. O Brasil tem tudo para se beneficiar dessa transição para energia limpa. A gente só precisa continuar fazendo a lição de casa. Desregulamentar, simplificar, ser pró-mercado. E na minha visão, o grande gargalo do Brasil é a educação. Se a gente tiver uma obsessão por educação como país, a gente tem tudo para se beneficiar desse novo mundo. Até quanto essa globalização chegará? Qual que é o tamanho que nós devemos atribuir a isso e qual seria a falta de benefício de ficar tão regionalizado, de perder o benefício de preço de arbitragem mundial e assim por diante? Então, globalização mais difícil, arbitragem local clara e capacidade de ganho de oportunidade de Brasil, principalmente energia limpa, etanol e a capacidade da cadeia produtiva nossa de agribusiness. Na minha visão, a gente pode ter três approaches para a agenda ESG. Você pode ter uma approach burocrático. Bom, vou fazer o mínimo aqui para ticar as caixinhas e está tudo bem. Você pode ter um approach radical, que eu acho que pode causar um problema. Ou você pode ter um approach pragmático, que eu acho que é o que o sistema financeiro está fazendo e é o que tem que fazer. Que é, queremos fazer a transição energética? Sim, porém tem que ter uma transição. Não adianta a gente querer ser radical e achar que do dia para a noite a gente vai fazer algo que essa transição vai ocorrer milagrosamente. Não. A gente tem que tentar coordenar que à medida que você deixe de usar os combustíveis fósseis e tenha fontes de energia limpa, você não gere um custo social via inflação ou um custo de perda de produtividade porque você não conseguiu coordenar essa transição. Não se trata só de olhar para a sua própria operação e para a descarbonização das suas agências ou lojas, como eu gosto de chamar, e sim olhar as cadeias financiadas através dos bancos, e são todas as cadeias financiadas através dos bancos, e ter uma discussão de o que significa a descarbonização em cada uma dessas cadeias. E o setor financeiro, não só brasileiro, mas mundial, tem um papel relevante não só de ajudar o Banco Central e os bancos centrais a formularem as políticas, também a coordenarem as políticas definidas no Brasil, que é um grande player, um grande centro de descarbonização, claro, dada a Amazônia, dado todo o tema verde, de que forma a gente também se coordena como indústria, e a FEBAB obviamente é o fórum para isso, para que a gente pense de forma coordenada, pense nos setores que a gente decide focar, e vão ter que ser todos, mas em que sequência a gente faz, e como a gente traz o governo e outros atores para poder fazer isso num cronograma aceitável, porque não adianta a gente delegar isso para as próximas gerações e não fazer nada até lá, porque é complexo. Justamente porque é complexo, a gente tem que começar agora. Mas o mais importante é que eu acho que os bancos não podem ter e não devem ter uma postura policialesca, né? Ou você está dentro, a gente precisa ajudar os nossos clientes, esse é o nosso papel, a fazer a transição.
E é nisso que a gente tem focado muito, quer dizer, conversado com os clientes e tentado ajudar para a gente fazer a transição. E daqueles setores que são realmente maléficos, são decisões que a gente tem tomado de não operar. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade enorme quando a gente financia alguém que de fato está destruindo o meio ambiente ou tem uma prática inadequada, enfim. Então é responsabilidade nossa também tomar essas decisões. Do que valeria estar endereçado razoavelmente o E do meio ambiente, o G de governança, se o S ficou em descompasso, ficou para trás? Cabe a todos nós, não somente o setor financeiro, mas indústria, segmentos da indústria brasileira, a conscientização da inclusão social, da melhora da sociedade para uma sociedade mais justa e, ao mesmo tempo, de uma capacidade de geração de mais oportunidade. Eu acredito muito na capacidade que nós vamos ter à frente de poder fazer o quê? Congregar, criar de verdade projetos de inclusão social, de melhora de padrão médio de vida e de busca dentro do social, um social que seja um social de verdade. E eu acho que essa agenda de competitividade com o Pix, central de recebível de cartão, que ainda não está operacional, mas acho que quando a gente conseguir, como sistema, azeitar isso, vai ser ótimo para a competitividade. O Open Finance, que a gente tem que acertar alguns detalhes, mas também vai ser muito bom. Você vai continuar tendo... o maior beneficiário foram os clientes, né? Se você pensar para os bancos aqui, a coisa ficou muito mais difícil. E acho que essa agenda do Brasil regulatória pró-competição, eu acho que é uma das mais pró-competição do mundo, e isso, acho que quem se beneficia no final é o consumidor. O que foram os últimos anos para efeito de agenda? 2020, lançamento do Open Banking, hoje Open Finance. 2021, discussão de Open Insurance. 2022, em curso, uma discussão de Open Health, que deve caminhar. Nós acreditamos bastante no conceito de ecossistema. Dentro disso, para poder agir em cima disso, nós temos uma plataforma de Open Innovation chamada Colab. O Alpha Colab trabalha com o quê? Trabalhando com fusões, busca de alianças com fintech, startups e principalmente concorrentes que queiram gerar valor em cima do Open Finance. Isso é algo que, na nossa opinião, junto com modelos colaborativos, vão trazer o quê? Que eu traga, que ele traga e que ele traga o que tem de melhor para a mesa para gerar um processo melhor com a economia aberta. O Pix foi um sucesso graças ao input e ao sponsorship do Banco Central, mas graças ao abraço que os bancos também tiveram. O Open Finance, num ritmo talvez um pouco mais dilatado, está acontecendo a mesma coisa. A gente está participando da construção, Conselho Deliberativo, etc. As fases estão caminhando bem. Ainda tem um tema de nivelamento sendo feito, mas faz parte, porque é muito investimento para todo mundo. Então, as informações que você manda e que você recebe ainda não estão no mesmo nível, mas essa construção está convergindo para onde tem que convergir. E vai acontecer da mesma forma quando a gente falar de moeda digital, e mais do que moeda digital per se, de todo o tema de tokenização de pelo menos alguns elementos da economia. Tem essa questão de segurança, é um tema importante, tem essa questão de disponibilidade, tem que ser um tema de todos, né? Não basta um ou dois bancos, acho que todos os bancos têm que entrar, e a gente no banco não vê isso como uma ameaça, né? Embora a gente tenha um volume de dados e clientes que o Banco Itaú tem, a gente fez como uma oportunidade, porque a gente não conhece a jornada completa, a gente não tem todas as informações dos nossos clientes. Então é muito mais do que o compartilhamento de informação, é como é que você devolve isso para o cliente e como é que você faz com que o cliente faça se sinta estimulado a compartilhar as informações com você para que você devolva para o cliente algo melhor. 23 para nós é o ano da consolidação. Na nossa cabeça é o primeiro ano pós-pandemia. Como é que nós vamos viver pós-pandemia, depois de toda essa questão transformacional que nós vivemos? O que será a vida e quais serão as oportunidades a serem capturadas? 23 para mim, eu sou um otimista nato, é melhor que 22. 22 vai ser turbulento, mas 23 bem melhor. Qualquer que seja o resultado da eleição, o novo governante, a nova equipe econômica, a atual equipe econômica, vai restabelecer a âncora fiscal com credibilidade no Brasil. Isso vai permitir que a gente também, em conjunto com ou o fim do aperto monetário global sincronizado, ou talvez o início de relaxamento monetário em alguns países, talvez que o Brasil vai estar na frente disso, a normalização das cadeias, a gente volte a ter taxa de juros mais baixas no Brasil e no mundo. Isso, aliado a esse pico, talvez esse momento macro, me leva a achar que a gente pode ter um 2023 que vai surpreender muitas pessoas.
A gente vai ter, como eu falei, a gente vai ter entrado mais cedo num ciclo de aperto, possivelmente vai sair mais cedo num ciclo de aperto. A gente, obviamente, fez o trabalho que tinha que fazer em controle de inflação, ao mesmo tempo que a gente consegue crescer num ano que ninguém acreditava que a gente ia crescer. Então, quem sabe a gente vai crescer de novo ano que vem mais do que se imagina. Mas do ponto de vista de posicionamento geopolítico, do posicionamento econômico, posicionamento nas cadeias globais, o Brasil para mim já é vencedor, como eu falei mais cedo, e o ano que vem pode sair mais forte ainda e começar de fato a descolar. Eu acho que a gente não pode se deixar levar pela polarização, acho que a gente tem que saber reconhecer um lado, reconhecer o outro, entender a agenda e, mais do que tudo, discutir qual que é a agenda, qual que é o plano. Né, o que a gente vai fazer para o Brasil dar certo, o que a gente vai fazer em janeiro de 23. Agora, a cada 4 anos tem um processo eleitoral e esse é um processo que a gente conhece há muito tempo. Então, o que eu acho que vai acontecer em 2023, a gente vai estar aqui no evento da Febraban, falando sobre o futuro, falando sobre os negócios, falando sobre cliente, falando sobre inovação e torcendo e fazendo o possível para ajudar e fazer o Brasil dar certo.